Capítulo 252, uma premonição de rebelião entre irmãos, sobre outro herdeiro da arte demoníaca. Gu Shangji. Nesse momento, Yiyu foi o primeiro a falar. Esta foi a primeira vez que ela viu Gu Shangji pessoalmente, e ele era muito mais assustador e poderoso do que os rumores. Só o poderoso grupo de seguidores atrás dele foi o suficiente para explicar tudo. Sem mencionar que mesmo se ela estivesse no reino quase sagrado, ela não conseguia ver o cultivo de Gu Shangji, como se houvesse uma camada de neblina. Isso lembrou Yiyu do boato de que Gu Shangji teve uma briga com o grande reino sagrado no antigo continente imortal. Este homem era muito mais insondável do que ela imaginava. Isso deixou Yiyu muito mais cautelosa em seu coração. Ela planejou originalmente perguntar sobre a humilhação que sofreu em frente ao portão da montanha da família Gu naquele dia. Mas, a essa altura, ela já havia deixado esse assunto para trás. Oh, que conselho a senhorita Yiyu tem! Ouvindo Yiyu chamando seu nome, Gu Shangji pareceu notá-la e ficou um pouco surpreso. Quando ele investigou Yixua pela primeira vez, ele sabia da existência de sua irmã Yiyu. Inesperadamente, ela chegou ao Southern Heaven e tomou a iniciativa de ir até a porta dele. Isso deixou Gu Shangji um pouco surpreso. Já faz muito tempo que os aliosporos não são entregues pessoalmente na minha porta. Gu Shangji, você disse que meu irmão é o herdeiro da arte demoníaca. Isso não seria muito arbitrário? Yiyu também foi muito direta dessa vez, com seus olhos prateados olhando para ele. Ela foi direta ao ponto e perguntou essa frase na frente de todos. Gu Shangji ficou um pouco surpreso ao ouvir isso. O Taigu disse isso. Talvez a senhorita Yiyu tenha cometido um erro. Ele estava falando a verdade. Ele realmente não disse isso. Mas não é que ele não disse nada, é que ele não mencionou Yixua de forma alguma. Naquela época, quando ele estava na família Gu imortal ancestral, ele colocou a culpa na cabeça de Yixua. Gu Shangji estava apenas ecoando a especulação de Wang Ziji, o descendente do salão dos ancestrais humanos. Mesmo que Yiyu quisesse encontrar alguém para pagar a conta, ela deveria ir até Wang Ziji. Não tinha nada a ver com ele, Gu Shangji. Você? O rosto de Yiyu mudou um pouco, e neste momento ela também percebeu que a frase estava errada. Gu Shangji não disse isso. Mas sob as circunstâncias da época, todos sentiram que alguém estava incriminando a montanha do imperador. Acontece que Gu Shangji e Wang Ziji agiram na direção oposta, pensando que esta era uma tentativa intencional da montanha do Imperador Celestial de confundir o público e fazer com que todos ignorassem. Afinal, todos sentiram que a montanha do Imperador Celestial foi incriminada por alguém. Então, ao rastrear o herdeiro das artes demoníacas, eles definitivamente ignorariam a montanha do Imperador Celestial primeiro, pensando que também eram vítimas. Esse método era mais desprezível do que dizer diretamente que Empur Armaunton era parente do herdeiro da arte demoníaca. Acontece que eles não conseguiram encontrar uma maneira de lavar tudo. Gu Shangji, era isso que você queria dizer na época, mas agora você ainda quer discutir. Meu irmão e você não têm queixas ou inimizades, porque você o incriminou. Yiyu ainda não desistiu, afinal ela finalmente viu Gu Shangji, então ela não desistiria tão facilmente. Neste momento, ela esperava que seu irmão viesse aqui com ela e confrontasse Gu Shangji.
Mas depois que Yeshua veio para o céu do sul, ele nunca deixou sua mansão, dizendo que estava esperando pelas notícias do campo de batalha da extinção celestial. Isso deixou Yeshua muito desamparado, e não havia outra maneira. Porque eu tenho que discutir. Eu não cheguei a uma conclusão direta sobre quem é o herdeiro da arte demoníaca. Será que a senhorita Yeshua acha que encontrar o herdeiro da arte demoníaca é como uma brincadeira de criança, e que se pode cobrir o caixão à vontade? E como você disse, não tenho rancor do príncipe e tenho que fazer isso. O que eu disse à santa donzela Zigi era apenas uma possibilidade. Mesmo que você queira culpar, você tem que culpar a donzela sagrada, certo? Você veio para incomodar Gu, pensando que o temperamento dele é gentil, então você pode lidar com isso. Gu Shangji sorriu levemente, mas em suas últimas palavras, seu sorriso também diminuiu. Sua expressão era profunda e indiferente. Eu não tenho essa ideia, Gu Shangji, você pensa demais. Yiyu cerrou os dentes, sua alma tremeu ao sentir o poder aterrorizante que parecia estar a sufocando. Gu Shangji estava bem quando falou agora. Agora, quando ele mudou sua expressão, ela pôde sentir a sensação palpitante mais intuitivamente. O que Gu Shangji disse naquele momento fez com que o pavilhão e os muitos cultivadores nas proximidades prestassem muita atenção neste lugar, e suas expressões mudaram muito. Afinal, a questão do herdeiro das artes demoníacas era de grande importância. Aos olhos de todos, o que Yiyu estava fazendo agora era o mesmo que criar problemas do nada. Gu Shangji e os descendentes do Salão dos Ancestrais Humanos não disseram que o príncipe Yi era o herdeiro das artes demoníacas, mas apenas apresentaram suas próprias ideias naquela época. Depois que muitos cultivadores discutiram, eles pensaram assim. E ninguém era tolo que faria coisas ingratas. Afinal, o Salão dos Ancestrais Humanos estava lutando contra o herdeiro das artes demoníacas há muitos anos, e as palavras de Wang Ziji convenceram muitas pessoas. Sem mencionar que há algum tempo, outro descendente do Salão dos Ancestrais Humanos também parou do lado de fora da montanha do Imperador e finalmente foi embora. Na superfície de todos esses sinais, a montanha Imperador tinha a maior suspeita. O que mais Yiyu queria lavar? Atualmente, na antiga cidade de Southern havia muitas pessoas fortes. Mesmo que Yiyu fosse filha do Imperador, ela não ousou causar raiva pública. Na minha opinião, é óbvio que ela não conseguiu encontrar uma solução, então ela procurou o jovem mestre Shangji e já estava ansiosa. Espere até o dia em que a identidade do irmão dela como herdeiro das artes demoníacas for realmente revelada, verei como ela ficará. Acho que ela está encobrindo completamente o herdeiro do poder demoníaco e pretende ser inimiga do mundo inteiro. Ou mate-o aqui hoje e evite deixar um flagelo no futuro. As vozes de discussão dos cultivadores ao redor, frias como gelo e com intenção assassina, também entraram nos ouvidos de Yiyu, deixando sua pele um pouco pálida. Depois que Gu Shangji disse isso, suas ações agora claramente causaram raiva pública. Esqueça. Parece que a senhorita Yiyu tem um temperamento simples e é uma pessoa direta. Gu não vai se importar com os assuntos de hoje. Você deve descobrir por si mesma. Nesse momento, Gu Shangji suspirou impotente e acenou com a mão. Vendo isso,
os seguidores atrás dele entenderam imediatamente o que ele queria dizer e começaram a afastar os cultivadores que estavam olhando ao redor. Gu Shangji até fez isso. Neste momento, todos por perto também entenderam que ele não queria perseguir nada, e eles não ousaram dar-lhe face no momento. Quando a raiva se dissipou, o homem de preto e os outros também deram um suspiro de alívio. Inexplicavelmente, eles estavam gratos a Gu Shangji. Eles também sabiam que se a raiva pública explodisse, com sua força, eles não seriam capazes de deter tantos cultivadores, e eles seriam mortos ou feridos hoje. Quem disse para eles terem tanto azar e terem um relacionamento com o herdeiro da arte demoníaca? Logo, apenas Wang Wuxuang, Elang Tian, Xiling e outros jovens seres saprimos permaneceram no pavilhão, assim como Yiyu, cujo rosto ainda estava um pouco pálido, e as pessoas ao seu redor. O alívio repentino de Gu Shangji a deixou um pouco surpresa e confusa. Logicamente, ela foi tão agressiva e perguntou diretamente: Gu Shangji deveria ficar bravo e atacá-la, certo? Porque ele a ajudaria. Já que todos estão aqui, porque a senhorita Yiyu não se senta e toma uma bebida. Nesse momento, Gu Shangji sentou-se calma e naturalmente e então cumprimentou Yiyu, que estava um pouco atordoada. Perder? Senhorita, este é um pedido do jovem mestre Shangji. Não seja teimosa. A propósito, peço desculpas ao jovem mestre Shangji por ter sido desrespeitoso agora. O homem de preto ao lado de Yiyu imediatamente sussurrou ao lado dela quando viu isso e, ao mesmo tempo, olhou para Gu Shangji de forma ligeiramente lisonjeira. Embora seus pais tenham pedido que ele seguisse o príncipe Yi, ele não era estúpido. Ele entendeu que Yishua era agora um Bodhisattva de lama cruzando o rio e ele não poderia se proteger. Antes que a questão do herdeiro da arte demoníaca fosse resolvida, não havia outra possibilidade a não ser espancado como um rato atravessando a rua com Yeshua. Era melhor aproveitar a oportunidade para mostrar boa vontade a Gu Shangji. Independentemente de identidade ou força, Gu Shangji era muito melhor que Yeshua. Essa cena chocou todos os jovens seres saprimos que foram feridos por essa aberração antiga agora. Quando eles seriam capazes de ser como Gu Shangji? Quem poderia deter muitos seres sem fazer nada e confiando apenas no poder? Gu Shangji, obrigado por seu resgate. Yiyu não era alguém que não sabia o que era bom e o que era ruim, e conseguia distinguir as prioridades. Ela se sentia grata a Gu Shangji pela situação atual. Todos também foram muito sensatos e deram a ela o assento ao lado de Gu Shangji. Ela hesitou primeiro e depois se sentou. Se alguém se sentasse muito longe de Gu Shangji, seria inevitavelmente um pouco rude. Gu Shangji também não pareceu se importar com isso. Depois que Yiyu se sentou, ele parou de prestar atenção. Gradualmente, Yiyu sentiu-se um pouco como se estivesse sentada na ponta de uma agulha e ficou desconfortável, o que a lembrou da cena de espera em frente ao portão da montanha da antiga família imortal Gu. Ela também pensou que Gu Shangji tinha algumas intenções quando fez um movimento para salvá-la agora. Mas agora parecia que Gu Shangji fez isso sem nenhuma hesitação. Ela pensou demais, caso contrário, porque ele a ignoraria depois de deixá-lo sentar. Por um tempo, Yiyu não conseguiu entender as ações de Gu Shangji. Ele também não parecia ter qualquer má vontade em relação a ela e ao irmão dela. Neste momento,
era o homem de preto atrás de Yu que ficava piscando para ela, sinalizando para ela tomar a iniciativa de brindar. Afinal, naquele momento, ficar ali como um pier de madeira, sem fazer nada, não era apenas estúpido, mas muito estúpido. E Yu também reagiu de repente, quando ela se tornou tão estúpida. Gu Shangji, esta xícara é para me ajudar a lidar com a situação. No entanto, esse era obviamente seu primeiro brinde, ela parecia muito estranha e suas palavras também eram muito diretas. Ouvindo isso, Gu Shangji olhou de lado para ela, seus olhos estavam um tanto interessados, mas não era inesperado. Afinal, estava tudo dentro de suas expectativas. Não há necessidade deste vinho. Então, ele acenou com a mão e disse casualmente: acabei de ver sua personalidade simples e direta e soube que você não tinha intenções maliciosas. Se você tivesse vindo aqui com malícia, acredite ou não, você teria sido esmagado por mim agora, certo? Suas palavras eram discretas, mas com um frio penetrante. E Yu estremeceu incontrolavelmente, e seu rosto empalideceu. Ela sabia que as palavras de Gu Shangji não eram falsas. Gu Shangji realmente tinha a habilidade de fazer isso. Se você tem tempo a perder comigo, você pode muito bem perguntar mais ao seu irmão. Talvez ele tenha algo a esconder de você. Ele não veio me confrontar. Depois, Gu Shangji sorriu despreocupadamente. Claro que Yixua não ousou sair e confrontá-lo. Afinal, Gu Shangji ainda tinha o controle sobre seu corpo. A esse respeito, Yixua também foi muito claro. Eu entendo. Depois, Yu se recuperou rapidamente. Das várias ações de Gu Shangji, foi mostrado que ele não tinha hostilidade em relação a Yixua e a montanha do Imperador Celestial. A razão pela qual houve tal palpite foi baseada apenas na possibilidade mais apropriada no momento. Portanto, o problema não estava com Gu Shangji. Em quem seria? Yu caiu em contemplação. Olhando para essa cena, a expressão de Gu Shangji era um tanto intrigante. Para capturar os pontos de sorte do filho da sorte, o maior alvo era a pessoa ao redor dele que era mais familiar com ele. Tudo o que ele tinha que fazer era apontar algumas coisas. Quanto ao resto, contanto que Yu não fosse estúpida, ela poderia descobrir. Yixua estava enganando. Gu Shangji já tinha visto vagamente o drama entre os irmãos. Com isso, ele começou a beber vinho por iniciativa própria de Yu, pois era possível ver que ela raramente bebia vinho. E o vinho aqui, mesmo que o cultivador tenha resolvido isso com o cultivo, teve grandes efeitos. Yu não esperava que Gu Shangji servisse vinho para ela, e ficou um pouco lisonjeada por um tempo. Embora ela não pudesse beber muito, neste momento, não era fácil salvar a face de Gu Shangji. Logo, ela bebeu algumas xícaras. Ela estava um pouco tonta e quase caiu. Felizmente, Gu Shangji foi perspicaz e lhe deu uma mão. Obrigado, jovem mestre Gu. A cabeça de Yu estava ainda mais tonta neste momento, e seu rosto estava ligeiramente vermelho. No entanto, o nome de Gu Shangji também foi alterado. Gu Shangji balançou a cabeça um pouco desamparado. Senhorita Yu, você bebeu demais. O homem vestido de preto chamado Agu coçou a cabeça e disse lisonjeiramente: a jovem raramente bebe vinho, então espero que o jovem mestre Shangji não a culpe. Gu Shangji acenou com a mão,
então você pode levar a senhorita Yiu de volta. As duas criadas de Yiu se adiantaram e a levaram embora. Jovem mestre Shangji, então partiremos primeiro. O homem vestido de preto sorriu de volta e então levou as pessoas para longe. Uma cor estranha brilhou nos olhos de Gu Shangji. Exceto por ele, o resto das pessoas não viu a menor anormalidade. Quando ele estava ajudando Yiu agora mesmo, ele aproveitou a oportunidade para deixar uma marca rúnica, apenas para determinar onde ela e Yeshua estavam. Além disso, quando Yiu voltasse bêbada, o que seu irmão pensaria? Afinal, a pessoa que bebeu com ela era ele mesmo. Depois, o resto do jovem supremo também se despediu. Mas no final, Elangtian e Eliu escolheram ficar. Eles contaram a Gu Shangji muitas novidades sobre a True Immortal Academy e até disseram outra coisa que deixou Gu Shangji ainda mais interessado. Outro herdeiro da arte demoníaca apareceu. Gu Shangji ergueu as sobrancelhas e perguntou sem mudar muito: tem certeza de que isso é verdade? Minha irmã e eu vimos isso com nossos próprios olhos e, com base no meu entendimento do herdeiro da arte demoníaca durante esse período de tempo, não deveríamos estar errados. Naquela época, aquele homem misterioso deveria estar cultivando quando estava no deserto. Ele estava cultivando a essência de alguns cadáveres antigos e engolindo sua aura. Todos os tipos de cenas eram exatamente as mesmas das artes demoníacas proibidas nos registros. Elangtian disse com uma expressão pesada. Um artefato antigo que foi leiloado naquela época também envolvia arte proibida. Acontece que ele foi levado por aquela pessoa misteriosa. Eliu também disse. Eu vejo. Depois de ouvir isso, Gu Shangji assentiu, parecendo um pouco pensativo. Interessante. Vários pensamentos passaram pela sua mente. O herdeiro das artes demoníacas além dele neste mundo era real. Ou disfarçado. Ele nasceu com a arte demoníaca que possuía, e não era herança de ninguém. Essa pessoa aceitou a herança da arte demoníaca do herdeiro de uma certa geração. Mas, na mente de Gu Shangji, uma figura apareceu inexplicavelmente. No final, ele não tinha certeza e estava determinado a saber. Capítulo 253, A Bruxa Vingativa de Vermelho, o ódio insolúvel. Depois que Elangtian e Eliu terminaram de falar sobre isso, eles se despediram. Afinal, o propósito deles era apenas informar Gu Shangji. O herdeiro da arte demoníaca era de grande importância, e até mesmo compartilhá-la com Gu Shangji os deixava muito desconfortáveis. Embora Gu Shangji fosse forte, ele não tinha necessariamente uma maneira de lidar com os dois herdeiros da arte demoníaca. Ultimamente, esse era um momento agitado. O campo de batalha da extinção celestial atraiu inúmeros cultivadores com peixes e dragões misturados entre eles. Não havia apenas o mais suspeito príncipe Yeshua, mas agora pode até haver outro herdeiro da arte demoníaca misturado. Depois de entrar no Heavenly Extinction Battlefield, eles não só tiveram que tomar cuidado com os seres Heavenly Extinction, mas também tiveram que se preocupar com os herdeiros ou cautos da arte demoníaca. Foi realmente um azar. Irmão Ye, tenha cuidado. Gu Shangji assentiu levemente, e depois de ver os dois saindo, ele não pôde deixar de ter um olhar estranho em seus olhos. De qualquer forma, ele deve descobrir quem era o herdeiro da arte demoníaca que apareceu de repente.
Embora tivesse alguns palpites em seu coração, ele não conseguiu confirmá-los, até que os viu com seus olhos. Então, ele pensou sobre isso e escreveu uma carta, explicando algumas coisas para Yanji, e pedindo que ela verificasse primeiro. Embora a entrada para o campo de batalha da extinção celestial ainda seja incerta, o lugar onde a extinção celestial absoluta está localizada pode ser reduzido. A propósito, preciso encontrar uma ferramenta de descoberta de caminhos. Gu Shangji então não conseguiu deixar de pensar. Ele estava fadado a conquistar a extinção absolutamente celestial, mesmo que isso significasse expor sua arte demoníaca no futuro. Enquanto ele ocupasse a extinção absolutamente celestial, ele ainda poderia fazer todo o reino superior Tenelo. Sem mencionar que não havia risco de sua arte demoníaca ser exposta agora. Ocupar a extinção celestial absoluta era apenas por precaução, e poderia se tornar seu trunfo extremamente forte. Logo, Gu Shangji pensou em uma pessoa. Wang Ziji, seu companheiro transmigrador. De acordo com as palavras de Wang Wuxuang, Wang Ziji tinha realmente vindo para o Southern Heaven. Mas por algum motivo, ela foi embora. Mas Gu Shangji tinha uma maneira de fazê-la aparecer. A filha da sorte com um corpo imortal, os pontos de sorte da própria Wang Ziji eram incríveis o suficiente. Com 3 pontos de sorte, a própria sorte de Wang Ziji definitivamente não era ruim. A julgar por sua base de cultivo que excedia em muito a de seus pares, ela definitivamente tinha muitas oportunidades. Então agora Gu Shangji estava pensando em como fazer de Wang Ziji sua ferramenta de descoberta. Como uma transmigradora, Wang Ziji era um fantasma, mas ela também trouxe consigo o caráter de peixe salgado e comedor de melão de sua vida anterior. Quando não tinha nada para fazer, ela gostava de cuspir algumas palavras e gostava de participar da diversão. Gu Shangji tinha um profundo entendimento desse ponto com seu contato anterior com ela. Outros não sabem do que Wang Ziji estava falando, mas ele ouviu muito claramente e sabia como era a personagem dela. Então não foi difícil conspirar contra ela, sem mencionar que Wang Ziji parecia estar muito interessada nele. Han, entregue uma mensagem ao Wang Wuxuang. Diga a ele para me informar sobre o paradeiro de sua irmã. Depois, Gu Shangji convocou Han e ordenou. Sim, mestre. Han aceitou e foi embora. Pouco tempo depois, Gu Shangji também ouviu o prompt do sistema. A sorte de Yixua foi danificada. Isso estava dentro de suas expectativas. Embora esse ponto de sorte não fosse muito, Gu Shangji não gostou nem um pouco, mas foi o suficiente para mostrar que os pontos de sorte de Yixua estavam diminuindo. Tudo estava indo conforme o seu plano. Sistema, a imagem que você viu na Vila Tal alguns dias atrás é um prenúncio do próximo filho da sorte. De repente, Gu Shangji se lembrou de algo importante e perguntou ao sistema. Na imagem que ele viu no início, uma mulher vestida de seda azul estava segurando os joelhos, parecendo muito solitária, esperando por algo sob o pessegueiro morto. Gu Shangji sentiu que a imagem estava relacionada a Taoyao. Mas como ele foi autorizado a vê-la, isso significava que 9 em cada 10 vezes, tinha algo a ver com ele. Mas Gu Shangji não tinha certeza sobre isso. Porque nem ele sabia o que surgiria em sua memória um dia. Assim como a imortal Devouring Demonic Art, um dia, de repente,
apareceu em sua mente. Quem poderia dizer claramente sobre a vida passada? Quem não era um maníaco por coletes? Ao ouvir a pergunta de Gu Shangji, o sistema não pôde deixar de responder: este assunto está além do escopo da dedução do sistema, por enquanto. Pedindo ao anfitrião para mudar a pergunta. Gu Shangji não esperava que ele respondesse tão bruscamente. Mas a resposta foi realmente indescritível. O que significava estar fora do escopo da dedução naquele momento? Significava que a dedução só poderia ser feita mais tarde, certo? Esse sistema canino ainda não era confiável em momentos críticos. Então o que aconteceu com a memória que surgiu quando tomei Yao Yao como discípula no reino da estrela celestial? Essa deve ser a próxima filha da sorte, certo? Gu Shangji perguntou novamente. Toda vez que ele encontrava esse tipo de coisa, ele tinha que notar a criança da sorte primeiro, e só então o sistema lhe daria uma dica. Ou a missão do sistema só poderia ser acionada quando ele estivesse muito próximo da criança da sorte. Então Gu Shangji pode muito bem tentar diretamente. A sensação de ser familiar e não familiar naquela época estava realmente fresca em sua memória. Mas neste momento, quando ouviu a pergunta de Gu Shangji, o sistema solicitou diretamente. Você desencadeou a bruxa vestida de vermelho, a filha da sorte. Ela acabou morrendo com o tempo, e seu corpo afundou no abismo sem fim. No entanto, mesmo no inferno mais aterrorizante, o ódio dela por você não pode ser apagado. Sua consciência retornou da escuridão, e ela pode inundar o mundo inteiro com ódio a qualquer momento, só para se vingar. Ao ouvir o som do prompt do sistema, Gu Shangji não pôde deixar de levantar as sobrancelhas. Que tipo de criança da sorte era essa? Como era diferente da rotina com a qual ele estava familiarizado. O quanto ela o odiava para retornar da escuridão sem limites, apenas por vingança. Poderia ser por causa do amor e do ódio. Por um mês, Ilming Kong se vingou dele e Gu Shangji sentiu que era o suficiente. Agora havia outra bruxa vestida de vermelho que queria se vingar dele. Com certeza, cada filho da sorte representava a profunda maldade de Deus para com ele. Sistema, e o lembrete dessa vez. Então, Gu Shangji perguntou novamente. Afinal, a recém-surgida criança da sorte sempre representava um novo lembrete. Para ele, não passavam de alhos porós esperando para serem colhidos. Zumbido. E no momento seguinte, enquanto Gu Shangji falava, uma explosão de brilho brilhou diante de seus olhos, seguida por algumas imagens, mas era mais como uma memória profunda revivida em sua mente. No sopé da montanha, a garotinha que gostava de usar vermelho puxou as mangas, timidamente. Ela se ajoelhou na frente de um grupo de bandidos que pareciam aterrorizados e desesperados. Estes são seus inimigos, seus parentes foram mortos por eles, e sua aldeia foi incendiada por eles. Agora que peguei todos eles, você pode fazer o que quiser com eles. Matá-los ou deixá-los ir, a decisão é sua. Ele tocou a cabeça dela e disse suavemente. Então, a menina cortou suas cabeças com uma espada. Mestre, quando eu crescer, quero me casar com você. Então ele sorriu para si mesmo, falarei sobre isso quando você crescer. 20 anos depois, a garota adulta veio até ele com o rosto cheio de dor. Mestre,
você realmente organizou os bandidos naquela época, certo? Sua expressão não mudou em nada. Você sabia de tudo isso. A garota foi esfaqueada com uma espada, mas não caiu. Ela começou a chorar. Eu não consigo deixar ir, mestre, você pode me dizer o motivo? Sua expressão ainda não mudou, não? E a imagem terminou aqui. Gu Shangji ficou em silêncio por um tempo, e só havia uma coisa sangrenta que ele tinha a dizer sobre isso. Porque era um drama tão amargo de novo. Agora ele nem sabia quem era a bruxa de vermelho. A única coisa que ele sabia era que ele era o mestre dela, e então ela o odiava. Sem motivo algum, havia outro aprendiz que queria se vingar. Em termos de força, definitivamente não era comparável à reencarnação de Eling, Long-Tail Human Ancestor. Entretanto, combinado com a memória do tempo em que ele estava no reino inferior, uma figura vestida de vermelho foi derrubada no abismo por ele enquanto segurava a alabarda demoníaca. Gu Shangji quase adivinhou alguma coisa. A julgar por muitas pistas, ele também pode ter o título de Lorde Demônio. Então, talvez aquela figura em vermelho estivesse relacionada ao seu título naquela época. Era só que estava um passo à frente. Ele não estava preocupado com dívidas. Não era como se existissem muitos alhos porós, então ele não estava com pressa. De acordo com as pistas atuais, eu não deveria ser capaz de encontrar a bruxa vestida de vermelho. Gu Shangji pensou nisso e deixou esse assunto de lado por enquanto. Ao mesmo tempo, num palácio magnífico e alto, runas brilhavam. Um jovem em vestes deslumbrantes estava cultivando. Era Yeshua. Neste momento, ele estava sentado de pernas cruzadas e olhos fechados, e fragmentos de aura do céu e da terra estavam se acumulando ali junto com sua respiração. Uma tênue sombra do caminho imortal, incomparavelmente majestosa, como se estivesse orgulhosamente erguida acima de 9 céus, revelando um vasto poder divino inigualável. Ele parecia extremamente milagroso. Eu já descobri quase todos os poderes que Yeshua conhecia antes. Mesmo que outros tenham dúvidas, eles não conseguirão descobrir que eu sou uma farsa. Yeshua deu um suspiro de alívio em seu coração e disse suavemente enquanto finalmente se sentia aliviado. Então ele abriu os olhos, seus olhos estavam extremamente colmos e tranquilos, e havia uma sensação de dignidade indescritível. Durante esse período, ele foi muito hábil em fingir ser o príncipe e até mesmo seu comportamento e tom gradualmente se tornaram indistinguíveis do Yeshua anterior. Claro, o que ele disse à sua irmã Io foi que ele havia recuperado algumas de suas memórias e que quase havia resolvido as deficiências de seu cultivo. Para essa declaração, a própria Io não tinha muitas dúvidas. Quanto ao resto das pessoas dentro da montanha do Imperador Celestial que notaram que algo estava errado com Yeshua, quase não havia ninguém. Afinal, durante esse período, Yeshua permaneceu no palácio do imperador honestamente e não ousou sair quando queria. Para um cultivador externo que pensava ser o herdeiro da arte demoníaca, Yeshua estava acostumado com isso. De qualquer forma, essa suspeita não estava clara no momento. Ele também não acreditava que depois de chegar ao Southern Heaven, ainda havia pessoas que ousavam fazer algo com ele. Afinal, ninguém o tinha visto usar nenhuma arte proibida para matar pessoas. Era tudo palpite.
Antes disso, enquanto não houvesse evidências suficientes para provar que ele era o herdeiro da arte demoníaca, ele não teria nada a fazer. E Yeshua foi claro. No céu do sul, fosse um cultivador ou qualquer outra criatura, eles estavam realmente aqui pela cota na academia verdadeira e imortal. Eles estavam todos focados em encontrar o campo de batalha da extinção celestial, e não prestariam atenção nele, perdendo tempo com ele. Além dele, havia muitas aberrações antigas aqui, e era nisso que ele precisava prestar atenção. E também tem Gu Shangji. Não sei se ele descobriu a anormalidade do servo. Pensando em Gu Shangji, o rosto de Yeshua escureceu e ele ficou com muito ciúme. Ele ainda não estava muito claro se o servo que estava possuído pelo príncipe Yi, o antigo ele, caiu nas mãos de Gu Shangji ou não. Se fosse, então Gu Shangji provavelmente já sabia sobre ele. Isso deixou Yeshua muito desconfortável. Se fosse outra pessoa, então estava tudo bem, mas essa pessoa era Gu Shangji. O poder do oponente estava muito acima dele. Com seus meios atuais, como ele poderia lidar com ele? E eu está fora há tanto tempo, dizendo que estava procurando notícias, mas por que ela ainda não voltou? Houve algum acidente? Nesse momento, Yeshua de repente pensou em Io e ficou um pouco preocupada. Durante esse período de tempo, ele ainda estava muito satisfeito com essa irmã mais nova. Embora o caráter de Io fosse um tanto direto e até gostasse de duvidar dele, isso não afetou seu amor por Io. Ele agora considerava Io completamente como sua irmã. Antes, ele era apenas um alimentador de cavalos sem parentes e sem razão. Exceto pela senhorita Mei, que o tratava bem, enquanto todos o desprezavam. Mas agora havia um membro da família. Então ele naturalmente estimava Io. Então, ele se levantou e saiu do salão, pretendendo perguntar o paradeiro de Io. No entanto, assim que Yeshua saiu, ele encontrou Agu e os outros retornando de fora da mansão. E eu, que estava completamente bêbado, foi apoiado por duas empregadas e trazido de volta. Saudações, jovem mestre. Vendo Yeshua parado ali com uma expressão vazia. As expressões de todos não puderam deixar de mudar, e eles o cumprimentaram apressadamente. Embora Yeshua geralmente vivesse em águas rasas, seu poder ainda era aterrorizante nos corações de todos na montanha do Imperador Celestial. Qual é o problema? Como Xiaoyu ficou bêbado desse jeito? Olhando para Yu, Yeshua perguntou com uma carranca. Ele conseguia sentir um forte odor de álcool mesmo de longe. E eu, que nunca bebeu álcool, como ela pôde ficar bêbada pela primeira vez hoje? E ficar tão bêbada? Relatando ao jovem mestre, isso é o que aconteceu. A senhorita Yu encontrou o jovem mestre Shangji em um pavilhão não muito tempo depois que ela saiu, e algo aconteceu naquele momento. O jovem mestre Shangji a convidou, mas não foi fácil para ela recusar. Então, uma empregada imediatamente explicou com uma leve mudança de expressão e contou os detalhes do assunto, com medo de ser culpada por Yeshua. O que aconteceu? Gu Shangji. Depois de ouvir isso, a expressão de Yeshua mudou, e havia uma sensação de choque e medo em seus olhos. Então rapidamente escureceu. Ele nunca imaginou que eu tinha saído por pouco tempo antes de conhecer Gu Shangji.
e ela foi deixada para trás por Gu Shangji e forçada a acompanhar o banquete. Não é de se admirar que Yu, que normalmente não bebia álcool, estivesse tão bêbado hoje. Gu Shangji. Você está simplesmente enganando demais. Por um momento, a expressão de Yeshua ficou extremamente feia e sombria, seus punhos cerraram-se com força e ele ficou muito zangado. O resto ficou ainda mais silencioso. Só que Agu, que era uma aberração antiga que viveu no mesmo período que Yeshua, não tinha tanto medo de Yeshua quanto os outros. Ele tomou a iniciativa de falar, sua expressão mudou ligeiramente e disse: Jovem mestre, a situação era muito especial naquele momento, e as palavras e ações da jovem acidentalmente causaram a raiva do público, mas graças ao jovem mestre Shangji que esclareceu a situação e dispersou todos, seria difícil para nós voltarmos em segurança. Dito isso, ele olhou para o rosto cada vez mais feio de Yeshua e balançou a cabeça em seu coração. Ele não sabia o que aconteceu com Yeshua durante esse tempo e perdeu a confiança e a arrogância que costumava ter. Tal coisa o deixaria bravo. O atual Yeshua se tornou tão comentado pelo mundo exterior, como um rato atravessando a rua, extremamente envergonhado. Como um príncipe, sua paciência se foi. Ele nem ousou sair e confrontar Gu Shangji, e ele só ousou xingar em segredo. Eles acreditaram no que Gu Shangji disse. Se não fosse por suas ações, por que Xiaoyu atrairia a ira pública? Ouvindo a Gu defendendo Gu Shangji, o rosto de Yeshua ficou ainda mais feio, e ele não conseguiu evitar gritar: vocês são estúpidos. Gu Shangji vai se sentir à vontade. Xiaoyu não é sensata, então você também é estúpido quando está com ela. Ao ver Yeshua ficando bravo, todos ficaram ainda mais em silêncio, até Gu sorriu amargamente e decidiu ficar em silêncio. Afinal, ele era apenas um seguidor, e suas palavras não poderiam afetar o julgamento de Yeshua sobre Gu Shangji. Esqueça os assuntos de hoje, não quero te ver na próxima vez. Yeshua acenou com a mão, e sabia que era inútil culpá-los. Ele estava tão bravo agora porque estava preocupado com o que Gu Shangji havia dito a Yu. Mas naquele momento, nem mesmo Yeshua sabia, e antes que ele percebesse, a atitude de seus seguidores em relação a ele havia mudado muito. A expressão de Agu mudou várias vezes, e finalmente ele pareceu ter se decidido. Capítulo 254, Mulher, por favor, respeite a si mesma, você finge, deixe-me ver como você vai continuar fingindo agora. E Yu ficou sóbria pouco depois. Ela abriu os olhos com uma expressão um tanto confusa. O que aconteceu no pavilhão foi um borrão para ela, mas parecia que ela tinha enlouquecido no final e até tomou a iniciativa de beber algumas xícaras de álcool em respeito a Gu Shangji. Ele também retribuiu o entusiasmo dela. Quando ela desmaiou no final, ele até a apoiou. Que vergonha, fiquei bêbada na frente dele. Ainda bem que não disse nada estranho. E Yu suspirou aliviada, mas percebendo que tinha tais pensamentos, ela corou um pouco. Xiao Yu, nisso, Yeshua que veio ver Yu, por acaso viu esta cena. Ele franziu as sobrancelhas. Ela estava pensando em alguém. Por que ela corou? A expressão de Yeshua escureceu quando ele pensou em Gu Shangji. Ela está pensando nele logo depois de ficar sóbria. Irmão? Yu notou Yeshua perto da porta e rapidamente corrigiu sua expressão, perguntando:
por que você veio? Vim ver como você está, mas parece que foi desnecessário. Yeshua falou levemente, segurando uma tigela de sopa medicinal para a ressaca. No entanto, Yeo não percebeu a corrente oculta no tom e nas palavras de Yeshua. Ela respondeu, certo. Tenho algo a lhe dizer. É provável que a montanha do Imperador do Céu tenha sido manipulada por alguém e o jovem mestre Gu também tenha sido usado. Essa foi a verdade suprema que ela descobriu. Por que mais Gu Shangji iria querer machucá-los sem um motivo? Além disso, os outros dois sucessores do Palácio Mortal também compartilhavam o mesmo sentimento. Irmão deve estar escondendo algo de mim. Caso contrário, a verdade seria que o verdadeiro sucessor das artes demoníacas estava se escondendo no escuro o tempo todo, conspirando contra todos enquanto fazia o irmão assumir a culpa. Da mesma forma, Gu Shangji era simplesmente um dos muitos sendo usados. Yeshua ouviu o que Yeo tinha a dizer sobre isso. Seus pensamentos e especulações. No entanto, sua expressão ficava mais feia a cada momento que passava, o suficiente para ele interrompê-la. Isso não é possível. O que Gu Shangji disse para você? Eu deixei você sair uma vez e você já está chamando ele de jovem mestre Gu. E eu ficou atordoada. Ela não sabia por que Yeshua tinha tanta certeza de que era impossível. Em um instante, seus olhos ficaram duvidosos, mas era inútil para ela dizer mais alguma coisa. Realmente parece que o irmão tem realmente escondido muitas coisas de mim. Sua atitude em relação a Gu Shangji é cheia de ódio profundo, quando eles nunca se encontraram antes. Agora sabemos que alguém está tramando contra nós, e Gu Shangji não tem inimizade com ele, então por que ele está agindo assim? Irmão é a única pessoa que pode esclarecer as coisas pessoalmente. Tenho certeza de que Gu Shangji entenderá. Ele seria capaz de limpar a montanha do Imperador do Céu de todas as suspeitas relacionadas aos sucessores das artes demoníacas. Então por que ele continua se recusando a fazer isso? Dentro do pavilhão, Wang Zijin, usando um vestido azul claro. Ela estava perfeita, da cabeça aos pés, completamente hipnotizante. Ela estava sentada perto da janela. Seu queixo apoiado na palma da mão, seu dedo pálido batia na mesa na frente dela ocasionalmente. Ela parecia completamente entediada. Xiu Yar estava diligentemente servindo chá para ela ao lado. Irmã, Wang Wuxiang estava parado bem na frente dela com um sorriso. Ele parecia simples e honesto. Ele levantou a mão e coçou a parte de trás da cabeça. Ele estava completamente diferente agora de quando estava na frente de uma multidão. Ele parecia confiável e competente naquela época, e manso agora. Qual é o problema? Wang Zijin olhou para seu irmãozinho de 2 bits e sem educação. Você ousa usar o talismã protetor quando não há nada importante. Eu te aviso porque as flores são vermelhas em um momento. Ela não esperava que Wang Wuxiang o usasse quando não estava em perigo, e apenas o usou para invocá-la. Ele está tratando o talismã de proteção que eu dei a ele como um talismã de invocação. Wang Zijin sentiu que era um desperdício dar a ele um talismã de proteção em primeiro lugar. Ela não planejava dar mais nada a ele. Enquanto isso, Wang Wuxiang estava acostumado há muito tempo com o jeito excêntrico de falar da irmã. Ele não conseguia entender completamente, mas sabia que ela queria lhe dar uma lição. No entanto,
ele ainda disse apressadamente: mas irmã, não foi você quem disse que se eu tivesse algo urgente, eu deveria ativar esse talismã e você viria? Eu disse isso. Mas por urgente, eu quis dizer se você estivesse em perigo. Você não sabe que estou muito ocupado agora. Jiang Chuchu, aquela mulher, correu direto para o campo de batalha eterno nublado. Wang Zijin se sentiu um pouco desamparada. Como uma das poucas pessoas com quem ela conseguia conversar e tinha um bom relacionamento, Jiang Chuchu podia ser considerada uma amiga. Wang Zijin era bastante atenciosa quando se tratava dela. Naquele dia, ela havia deixado a família imortal Wang para procurar Jiang Chuchu porque queria fazer perguntas a ela. No entanto, ela nunca imaginou que o rosto de Jiang Chuchu ficaria tão gelado com a menção de Gu Shangji. Estava pelo menos 100 vezes mais gelado do que o normal. Depois, ao ouvir sobre a aparição do Eternal Overcast, Jiang Chuchu correu até lá. Enquanto isso, Wang Zijin não teve escolha a não ser segui-la. Os dois possuíam inúmeras técnicas secretas e acabaram encontrando o lugar onde emanava o Ti Devorador Eterno. Depois, Jiang Chuchu, contra seus protestos, entrou correndo. Isso fez com que Wang Zijin se sentisse impotente. Wang Wuxuang, temendo que sua irmã começasse a levantar o punho contra ele, disse rapidamente: irmã, você mesma disse, se houvesse algo sobre o jovem mestre Gu, eu deveria reportar a você imediatamente. Desta vez, foi o jovem mestre Gu quem perguntou sobre seu paradeiro. Como sei da importância deste assunto, pensei em notificá-la imediatamente. Gu Shangji. Ao ouvir isso, as orelhas de Wang Zijin se animaram com interesse. Ela não continuou mais a culpar seu irmão. Você disse que ele perguntou sobre meu paradeiro. Em relação ao homem em quem ela estava interessada, mas não conseguia seduzir, Wang Zijin naturalmente prestou atenção especial a ele. Naquele dia, depois de deixar a família Gu imortal, ela e Gu Shangji não se encontraram mais. Pensar que ele tentaria me contatar primeiro. Quão diferente dele. Ele deve precisar de algo de mim. Poderia ser. Ele precisa da minha ajuda para alguma coisa. Wang Zijin foi rápida em jogar os pensamentos de Jiang Chuchu de lado. Afinal, como uma amiga poderia se comparar à sua paixão? Na verdade, mesmo que Gu Shangji estivesse procurando por ela apenas por alguma razão, Wang Zijin ainda estaria feliz. Afinal, isso significava que Gu Shangji ainda se lembrava dela, e não se esqueceu dela no momento em que se separaram. Ok, diga a Gu Shangji que o encontrarei aqui. Wang Zijin pensou e disse, sorrindo. Gu Shangji é inteligente, ele definitivamente vai correr depois de ouvir isso. Esta é a entrada para o campo de batalha eterno nublado. Soldernfleurish Mountain, em uma cadeia de montanhas muito desolada, bem alto no céu, duas figuras aparecerão e pousarão. Gu Shangji levantou uma sobrancelha e perguntou um tanto intrigado. Isso mesmo, não é um lugar que você encontrará se não prestar muita atenção. Mas deve haver outras entradas além desta. Ao lado dele estava Wang Zijin. Com as mãos atrás das mãos, ela disse com um sorriso. Gu Shangji aprendeu muitas coisas com ela sobre a localização do campo de batalha eterno nublado. Depois que ele ouviu a resposta de Wang Zijin, ele foi encontrá-la sem hesitação e aprendeu muitas coisas com ela. Ela não escondeu nada dele, e contou tudo em detalhes,
poupando-o de muitos problemas. Ela até mesmo contou a ele sobre assuntos relacionados à entrada do campo de batalha nublado eterno. Ele nem precisou se incomodar em enviar pessoas para investigar, e apenas ouviu tudo diretamente da boca dela. O campo de batalha eterno nublado era semelhante ao de um pequeno reino secreto. Devido à chegada do Eternal Overcast, engolindo um bom número de mundos, quando o Eternal de Valarinth fica saturado, rachaduras aparecem entre os mundos, formando mini-mundos. Esses mini-mundos eram chamados de campo de batalha do Eternal Overcast. Nenhuma palavra de gratidão para mim. No rosto de Wang Zijin havia um leve sorriso. Ela olhou para ele. A localização do Eternal Overcast Battlefield é algo que atualmente muito poucas pessoas sabem. Obrigado. Gu Shangji deu um pequeno sorriso, seu rosto mostrando a quantidade certa de gratidão. Vou usar essa chance para conseguir mais algumas cotas. Irmão Gu, sua gratidão não me parece sincera. Parecia tão sem entusiasmo. Ao ouvi-lo, Wang Zijin balançou a cabeça e disse com um olhar de dor: para encontrar este lugar naquela época, tivemos que gastar muito tempo. Ela não pretendia deixar Gu Shangji lucrar sem um preço. Só uma frase de gratidão. Eu não preciso de uma coisa dessas. Nós? Gu Shangji captou essa palavra e seus olhos se moveram. Ele facilmente adivinhou que devia ser Jiang Shushu, o outro sucessor do Palácio Mortal. Porque ela correu para o campo de batalha nublado eterno. Ainda assim, ele não deixou nada transparecer em seu rosto e disse, um pouco atordoado, como Lady Zijin quer que esse Gu lhe pague. Que tal você se entregar para mim? Wang Zijin disse enquanto sorria. Ela não acreditava que Gu Shangji ainda pudesse agir tão sereno quanto antes. Ela apostava que Gu Shangji queria estrangulá-la agora mesmo por colocá-lo em uma situação difícil. No entanto, ela não se importava. Era isso que tornava as coisas interessantes. Gu Shangji ficou atordoado por um momento, como se tivesse sofrido um choque. Logo depois, ele balançou a cabeça. Havia uma mulher, por favor, respeite-se escrito por todo o seu corpo, enquanto ele dizia, este Gu tem uma noiva, Lady Zijin, por favor, não brinque assim. Se Ming Kong ouvir isso, ela ficará infeliz. Wang Zijin olhou para ele, querendo revirar os olhos. O que ele está fingindo? Agindo como um cara decente, fingindo ser honesto. Ela fingiu pensar antes de dizer em um tom diferente. Os homens sempre têm várias esposas, eu não esperava que o irmão Gu fosse tão devotado. Eu fui rude. Que tal isso, irmão Gu? Por que não me dá um item pessoal seu? Só isso? Claro. Gu Shangji não hesitou depois de ouvir isso. Ele desamarrou o pingente da cintura. Era feito de jade transparente e parecia extraordinário com as runas nele. Ele o deu ao Wang Zijin. Se eu precisar de algo no futuro, posso usar este pingente de jade para procurar o irmão Gu. Wang Zijin o recebeu com um sorriso, parecendo muito feliz. Claro. Gu Shangji sorriu e assentiu. No entanto, ele estava rindo para si mesmo. Claro, sinta-se à vontade para vir me encontrar, mas ajudar você seria uma perda para você. Seguindo depois, os dois procuraram por uma flutuação no espaço na cordilheira desolada. Inti permeou o lugar, a vegetação ao redor murchou e cresceu pontos pretos.
Seria difícil espalhar esse tipo de energia mesmo que tivessem que trabalhar nisso por 9 dias. Embora o Inti aqui não seja muito puro, ele realmente vem deste lugar. Olhando para as plantas murchas, Gu Shangji não pôde deixar de dizer. Wang Zijin assentiu, o campo de batalha nublado eterno pode ser acessado por aqui. Quanto às outras entradas, não estou certo sobre elas. Gu Shangji estreitou os olhos. A verdadeira localização do campo de batalha eternal Overcase é difícil de discernir, mas se alguém seguisse a direção de onde o Inti está vindo, na verdade é uma questão simples. Em seguida, os dois retornaram do caminho de onde vieram. Dentro do campo de batalha do Eterno Nublado, além da geração mais jovem, dificilmente se veria um cultivador da geração mais velha, a menos que houvesse um herói cheio de senso de justiça que gostaria de se sacrificar para impedir que o Eterno Nublado entrasse em erupção. Muitas gerações mais jovens tiveram que se preparar antes de atacar. Afinal, para conseguir uma cota na Academia Imortal, eles precisavam matar um certo número de criaturas eternamente nubladas. Se alguém não quisesse vir, não havia o que fazer. Dessa forma, Gu Shangji não se preocupou que houvesse uma existência poderosa lá dentro que pudesse frustrar seu plano. Irmão Gu, ouvi dizer que você se encontrou com Yiyu, da Montanha do Imperador do Céu, recentemente. O que você acha daquele irmão dela? No meio do caminho, Wang Zijin perguntou isso de repente. De volta à família Gu imortal, ela foi repentinamente perseguida pelo sucessor das artes demoníacas e até sofreu ferimentos graves. Ela guardou esse rancor até agora. Na opinião dela, não importa o que aconteça, o sucessor das artes demoníacas definitivamente tem algo a ver com a montanha do Imperador do Céu e o príncipe Yi. A senhorita Yi é direta e sincera. Quanto ao irmão dela, eu não saberia. Nós nem nos conhecemos. Gu Shangji respondeu de forma natural. O príncipe Yi pretende se esconder como uma tartaruga pelo resto da vida. Se ele não é o sucessor das artes demoníacas, porque ele tem medo de se mostrar, Wang Zijin estava bastante confiante em seu julgamento. Além disso, quando ela perguntou a Jiang Chuchu sobre isso, ela recebeu silêncio como resposta. Se não houvesse nada de errado com a montanha do Imperador do Céu, Jiang Chuchu teria retrucado, dada sua natureza justa. No entanto, ela escolheu permanecer em silêncio. Isso significa que ela também sente que há um problema com a montanha do Imperador do Céu. Se for esse o caso, eu realmente tenho uma maneira de fazer Yeshua aparecer. Ao ouvir isso, Gu Shangji pareceu pensar por um longo tempo antes de dizer, quando chegar a hora, o que é real e falso será conhecido. Wang Zijin assentiu, sem suspeitar de nada. O sucessor das artes demoníacas humilhou muito a família Gu. Assim, a decisão de Gu Shangji sobre esse assunto era compreensível. Nos dias seguintes, Elangtian, Eliuli, Xilang e os outros receberam notícias do que Gu Shangji havia descoberto sobre a localização do campo de batalha eterno nublado. Isso os deixou chocados e alegres. Durante esse período de tempo, eles procuraram meticulosamente por informações, mas não conseguiram encontrar onde ficava o Eternal Overcast Battlefield. No entanto, Gu Shangji tinha acabado de chegar ao Souls Flourish Heaven por alguns dias e já tinha aprendido tudo. Claro, eles não sabiam, essa informação veio de Wang Zijin e não tinha nada a ver com Gu Shangji. Enquanto isso,
Gu Shangji contou a eles simplesmente porque ele pensou que seria melhor ter pessoas familiares com ele enquanto estivesse dentro do Eternal Overcast Battlefield, então seria mais fácil criar um álibi. Do outro lado, Yiyu também recebeu a informação de Gu Shangji. Suas pupilas prateadas se contraíram em espanto. Ela também estava procurando informações sobre o Eternal Overcast Battlefield. No entanto, ela sempre não obteve resultados. Afinal, estava relacionado às cotas da Academia Imortal. Uma pessoa a menos que sabia significava uma chance melhor para si. Além disso, Gu Shangji estava realmente disposto a dar a ela tal oportunidade. Isso fez Yiyu se sentir tocada. No entanto, a informação veio junto com um pedido de Gu Shangji. Se ela encontrasse qualquer um de seu povo no campo de batalha nublado eterno, ele queria que ela os trouxesse junto se a situação permitisse. Yiyu não achou que houvesse algo errado com isso. Era apenas uma questão pequena. Na verdade, a partir dessa questão, ela pôde discernir a natureza generosa e confiante de Gu Shangji. Ele está confiante de que ninguém poderia tirar a cota da Academia Imortal dele. Yiyu então passou a informação para a outra geração mais jovem da Montanha do Imperador do Céu. No entanto, ela não disse que a fonte era Gu Shangji, temendo que Yixua ficasse descontente e escolhesse ficar dentro da mansão, não indo a lugar nenhum mais uma vez. Da mesma forma, ela definitivamente não o ajudaria a lutar por uma vaga na Academia Imortal. É a vontade do céu, já que o campo de batalha eterno nublado foi encontrado, vamos embora. Yixua não sabia a fonte da informação. Depois de ouvir as palavras de Yiyu, ele refletiu por um momento antes de decidir ir. Se ele não fosse dessa vez, o que ele perderia não seria apenas seu rosto, mas também o rosto da montanha do Imperador do Céu. Ele estava com medo de que outros também começassem a questionar a autenticidade de sua identidade. Logo, vários dias se passaram. A multidão, de acordo com a localização fornecida por Gu Shangji, finalmente chegou ao campo de batalha eterno nublado. O céu sombrio estava flutuando com nuvens cinzentas. Havia claramente raios de sol, mas havia um frio inabalável neles. A cordilheira era grande, o terreno vasto. Sua característica especial era que tudo era vazio e desprovido de vida. As chamadas criaturas eternamente nubladas eram na verdade pessoas comuns contaminadas pelo Inti e, no final, se tornaram espíritos Yin. Muitos deles perderiam a consciência e se tornariam cadáveres ambulantes cujo único propósito é devorar vitalidade. Muito poucos possuíam inteligência, mas eram claramente incompatíveis com o mundo exterior. Inesperadamente, havia pessoas diante de nós, Elangtian e os outros ficaram muito surpresos. Eles viram que os espíritos Yin perto da entrada já tinham sido eliminados. O Inti ali os fazia se sentir extremamente desconfortáveis e, se fossem mais fundo, poderiam enfrentar perigo de vida. O grupo de Gu Shangji não está conosco, eles já devem ter ido mais fundo. Ele lhe olhou em volta e disse: eles deixaram o local e foram em direção a um lugar onde estavam os espíritos Yin. Depois de um tempo, uma flutuação apareceu no local novamente. Aqueles da montanha do Imperador do Céu tinham chegado. Yixua e Yiyu estavam presentes, assim como várias outras pessoas, como a antiga monstruosidade Agu, que estava vestida de preto. Yixua vestia um longo manto,
suas mãos atrás das costas. Ele olhou para os arredores com olhos colmos e disse: parece que alguém esteve aqui. Quero ver quem é tão ousado para vir diante de nós. Agora era a hora de ele consolidar sua dignidade como príncipe e, quando a oportunidade chegasse, ele faria um movimento e colheria reverência e admiração de todos. Olha, ele realmente não aguentou e veio. Não importa como você olhe para isso, agora mesmo, o campo de batalha nublado eterno é o melhor lugar para o sucessor das artes demoníacas crescer. Ele não tem razão para não vir. Na outra direção, Gu Shangji, que estava vigiando a entrada o tempo todo, não conseguiu deixar de dizer ironicamente. Wang Zijin concordou com a cabeça. Mas, ele parece ter nos notado. Que poderoso sentido divino! Ela ficou um pouco chocada. Ela podia sentir que a alma de Yeshua era muito poderosa e podia ser sentida de onde ela estava, a uma grande distância. Não espero nada menos do príncipe Yi. Gu Shangji mostrou um leve sorriso, então, deixarei o resto para Lady Zijin. Depois que ele terminou de falar, o espaço à sua frente se distorceu e ele desapareceu. Wang Zijin interiormente revirou os olhos. Ela sabia que Gu Shangji estava em algum lugar próximo, esperando para assistir ao show. No entanto, ela não se opôs ao que ele estava fazendo. Agora era a hora de se vingar de Yi Xiaong. Ela não tinha evidências provando que ele era o sucessor das artes demoníacas, mas isso não importava para ela. Asterisco rapidamente, a forma de Wang Zijin desapareceu como uma nuvem de fumaça. No local onde Yeshua e seu grupo estavam, houve uma perturbação aterrorizante e runas esplêndidas explodiram no local. Yeshua suportou o impacto disso sem ter a chance de reagir. Sua expressão mudou: quem é você? Iu. Antes que ele terminasse a frase, Wang Zijin o esmurrou com os punhos. Ela o tirou do ar e o fez voar, cuspindo sangue com vários ossos quebrados. Jovem mestre. Irmão. As expressões daqueles da montanha do Imperador do Céu estavam todas em sincronia. Todos se sentiram chocados. Você é falso, deixa eu ver como você vai continuar fingindo agora. Gu Shangji estava escondido no vazio. Ele não conseguia deixar de ficar absorto no que estava se desenrolando.